Seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Aqui nós discutimos sobre a holding familiar e as vantagens que ela traz a título de planejamento patrimonial da família. Meu nome é Priscila Ziliane, eu sou advogada, especialista em planejamento patrimonial e sucessório da família, através do nosso sistema de holding familiar. Hoje o nosso tema é autoproteção dos patriarcas. O que seria isso? Hoje você vai entender que você pode sim mandar no seu patrimônio, só que para isso você precisa decidir isso hoje, porque se amanhã o seu esposo ou sua esposa falecer, eu vou te falar que você deixa de mandar naquilo que é teu, naquilo que você constituiu. E eu tô falando sério, tá? Antes eu preciso te explicar algumas coisas. Se você é casado, seja em comunhão parcial de bens, seja em comunhão universal de bens, o que acontece? Quando vocês constituem um patrimônio, colocam ele no seu CPF do seu marido, no CPF da sua esposa, você está criando um acervo patrimonial. A partir do momento que um dos dois vem a óbito, para a pessoa ter acesso a esse patrimônio, ou seja, os descendentes, os seus filhos ou os filhos do seu cônjuge, para ele ter acesso a esse patrimônio, ele tem que passar pelo inventário. E quando só um falece, a parte que era do outro vai para o inventário. Subsequentemente, os filhos passam a ser sócios do seu pai ou da sua mãe. E o que isso pode gerar? Você já deve ter ouvido falar que o inventário ele é um processo extremamente caro, é extremamente ardoso para a família. E não só pelas brigas familiares que geralmente traz consigo também, mas também pela onerosidade, porque esses valores dispensados a título de inventário têm que ser pagos à vista. Acontece que quase ninguém, a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, não possui uma reserva econômica para custear este inventário. E o que acontece? Tem que vender algum patrimônio. E quando tem ainda uma pessoa viva, ou seja, o cônjuge sobrevivente, ele precisa ser sócio desses herdeiros. Então ele precisa talvez vender um patrimônio que não queria. Ele perde ali um pouco do controle que ele tinha em cima daquele patrimônio. Eu atendi uma família empresária que possuía uma empresa e a empresa era muito bem sucedida, mas a empresa girava através de capital de giro, ou seja, eles não tinham um patrimônio líquido no caixa, eles tinham um capital de giro, porque ele ganhava, ele reinvestia para gerar mais renda ainda para essa empresa. O que aconteceu? Um desses sócios, um desses cônjuges veio a óbito e isso fez com que os outros filhos fossem sócios desse outro cônjuge. E aí começou o conflito de interesses entre a família. E ao contrário do que você pensa, é muito comum esse conflito de interesses, até mesmo entre pais e filhos. Ainda mais se tiver algum filho de um outro casamento, de um segundo casamento. Isso tende a piorar. O que aconteceu com essa família que eu atendi? A empresa praticamente quebrou. Isso porque cada filho já quis retirar sua cota à parte e fazer o que bem entendeste daquele dinheiro. Sabe aquela história que você conta? O dinheiro é meu, eu faço o que eu quero? Quando você falecer, dinheiro pode até ser seu, mas não é você quem manda. E como que a holding familiar pode ajudar essas pessoas? Ela é um instrumento de planejamento patrimonial e sucessório da família. E eu sempre falo aqui para vocês que holding familiar não fica distrito à palavra. Entenda o sistema. Holding é um sistema de planejamento patrimonial e sucessório. E quando nós fazemos um sistema, nós podemos colocar ali a vontade dos patriarcas. É isso mesmo. Nós colocamos para que a vontade dos patriarcas se prevaleça. E aquele ditado, e o dinheiro é meu, faço o que eu quero, vai conseguir causar efeito. E como que nós fazemos isso? Quando nós montamos esse sistema de planejamento sucessório, é um sistema onde você não precisa passar pelo inventário. Nós doamos as cotas dessa empresa cofre, desse sistema para os seus filhos, com uma série de cláusulas e com uma série de condições. E uma dessas determinâncias é que esse sistema de gatilho, ou seja, que o patrimônio passe por os herdeiros apenas quando o segundo patriarca falecer. Ou seja, em uma família onde se tem dois patriarcas, o pai e a mãe, donos desse acervo patrimonial da atividade econômica, quando um falece e ainda fica o outro sobrevivente, ele vai continuar na posse, vai continuar mandando
como sempre fez. Esse patrimônio não vai para a mão dos seus herdeiros, dos seus filhos, até que este faleça. Mas Priscila, isso é legítimo? Como assim? Por que com o inventário eu não posso fazer isso? Porque com o inventário você coloca as suas vontades na mão do Estado. É o Estado quem vai mandar no seu dinheiro. É o Estado quem vai mandar no seu patrimônio. A partir do momento quando você reverte isso, antecipa esse inventário, antecipa essa sucessão, faz essa sucessão orquestrada, você consegue colocar o que você quer dentro desse sistema de planejamento patrimonial. O que eu venho percebendo a duras penas aqui no escritório, quando um falece, o outro é bombardeado pelos filhos. A imposição que os filhos possuem é fazer grandes saques, grandes retiradas. E você que é empresário, você sabe, não há empresa que sobreviva a grandes retiradas. É por isso que esse sistema de planejamento sucessório, ele não protege apenas os seus filhos de um inventário. Ele não protege apenas o seu patrimônio contra um revés financeiro. Ele não é só a economia tributária que te dá, porque o valor que você paga em uma constituição de uma holding, o valor que se paga em inventário é totalmente diferente. O inventário, ele dilapida quase 40% do seu patrimônio, enquanto a holding não. Ela é feita para você, patriarca, e você, matriarca, que querem se proteger um ao outro, para que você continue na posse, na propriedade, na autonomia do seu patrimônio. Bom, se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha. Se inscreve no meu canal do YouTube. Aqui abaixo eu vou deixar o meu site para você. E se você quer saber um pouco mais sobre esse instrumento de planejamento patrimonial e sucessório, Holding Familiar. Nos vemos em breve, um forte abraço e até já!